Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, o Peixe encaminhou a contratação de Gabriel Brazão para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo completinho que eu vou te explicar quem é esse possível novo reforço do Santos. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal Quatro Linhas. O Gabriel Brazão é um goleiro de 23 anos. Ele é formado nas categorias de base do Cruzeiro. Inclusive na base, ele era considerado um dos atletas mais promissores da idade. Acumulou várias convocações para a seleção brasileira. Inclusive foi campeão sul-americano sub-15 em 2015, sub-17 em 2017. Foi eleito o melhor goleiro do Mundial Sub-17, também em 2017, disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, sempre teve convocações para a seleção brasileira. É da geração de 2000, né, de grandes atletas que estão atuando não só no futebol brasileiro, mas já estão na Europa, né? Vinícius Júnior, Paulinho do Galo, o Lincoln, que era do Flamengo, Vitão do Internacional, Lucas Alter do Atlético Paranaense, que era do Atlético Paranaense, hoje está no Botafogo, Marcos Antônio, que está na Lazio, o Brenner, que era do São Paulo, está na Udinese da Itália, se eu não estou enganado. Enfim, essa geração 00 acho que são os principais nomes aí que eu destaquei. E o Brazão fazia parte desse elenco, enfim, era uma geração muito promissora. E o Brazão sempre foi considerado um dos principais nomes aí desse junto e todos esses caras que eu citei. Só que ele sequer estreou pelo profissional do Cruzeiro. Inclusive logo foi vendido pro futebol europeu. Foi vendido no primeiro momento pro Parma e depois para a Inter de Milão lá da Itália. Também não estreou por nenhuma das duas equipes. Quando acumulou vários empréstimos. Ele teve empréstimo pro futebol espanhol, no Real Oviedo e também no Albacete, ir para o futebol italiano, onde atuou no Spal e também no Ternara. Só que assim, cara, o Brazão não teve tantas oportunidades assim por lá, assim como aqui também no profissional não teve, né? Só pra gente ter uma ideia, desde 2019 até o atual momento, ele só atuou 11 partidas, tá? Contando todas essas equipes no futebol profissional, claro, do futebol europeu, né? Ele teve 7 pelo Albacete, 3 pelo Real Oviedo e 1 pelo Spal. Em 2022, inclusive, ele acumulou um empréstimo da Inter de Milão pro Cruzeiro, né? Veio pro clube que o revelou, mas também não jogou. Ele teve 2 lesões ligamentares no joelho, o que impediu que ele tivesse ou recebesse oportunidades aqui no Cabuloso. Então é um atleta ainda jovem, ainda promissor. Todo mundo sabe que um goleiro geralmente matura mais tarde em comparação com as outras posições, mas que tem pouquíssimos jogos como jogador profissional, apenas 11. Inclusive, quando ele ainda estava no Real Oviedo da Espanha, ele deu uma entrevista ao UOL em que ele citou essa questão de oportunidades, né? O que ele percebeu de diferença do Brasil pro futebol europeu com relação a oportunidades para goleiros mais jovens. Saca só o que ele falou. Tá faltando muito espaço. Eu acho que a cultura brasileira ainda tem muito medo de colocar principalmente goleiros jovens para jogar. E eu acho que enquanto a gente não mudar essa cultura, esse pensamento, a gente vai perder grandes goleiros que vão sair muito cedo, vão sair precoce do Brasil. E todos os goleiros que você falou aí, que você citou, com certeza poderia estar jogando em time da Série A. São goleiros que têm muita qualidade e te garanto que o nível que faria durante os jogos seria igual ou até superior que alguns goleiros estão fazendo na Série A. Eu gosto muito de acompanhar o futebol brasileiro e eu acho que está faltando essa confiança com os goleiros jovens, porque tem muito goleiro jovem bom não, muito bom, que está faltando oportunidade. Claro que tem alguns clubes que a gente tem que também ver, por exemplo, há clubes que têm grandes goleiros que já têm uma idade, mas estão fazendo a diferença. Então, é claro que tem que ser clubes que verdadeiramente precisam e
que tem grandes goleiros jovens que pode dar essa oportunidade. Eu fiz a minha estreia aqui como profissional com 18 anos. Então, a gente vê que aqui na Europa eles não têm isso. Aqui o melhor que treina, o melhor no momento joga, independente de idade, independente se tem uma história no clube, o melhor sempre joga. Eu acho que deveria a gente fazer essa troca, sabe? Porque no Brasil, às vezes, alguns pensamentos, algum staff ainda prefere os medalhões que jogadores jovens que podem dar muito mais. Aqui, por exemplo, a gente disputa 3 campeonatos. Nesses 3 campeonatos, um goleiro disputa um e o outro, o titular, disputa 2. Então, tá sempre tendo essa rodagem, mesmo que seja pequena, é uma rodagem, porque acaba que o goleiro reserva, e sempre praticamente é um goleiro muito jovem nos clubes grandes, acabam fazendo 10, 12 jogos numa temporada, com 19, 20, 21 anos. Então, isso, pouco a pouco, vai capacitando esse jovem goleiro para, com 22, 23, poder ser o titular absoluto de um grande clube aqui na Europa. Se na opinião dele, lá no futebol europeu, o melhor joga, e ele teve apenas 11 partidas em 4 anos por lá, então quer dizer que ele não foi o melhor, né? Mas também, para não ser injusto com o atleta, a avaliação que eu vou fazer, os comentários que eu vou dar com relação ao jogo dele, eu vou analisar exclusivamente o atleta nas categorias de base, né? Até porque seria bem injusto eu analisar os jogos do Brasão no profissional, até porque foram poucos de fato. Eu acho um goleiro dentro da área, né, debaixo do gol, muito bom realmente, cara. Pelo menos achava quando ele estava nas categorias de base. É de fato literalmente um protetor do gol. Muito forte quando o atacante sai no mano a mano com ele, né, que a gente costuma chamar de 1 contra 1. Ele consegue ter uma virtude de vencer esse duelo, né, de fazer uma defesa importantíssima, que geralmente é mais fácil para o atacante. Então ele tem isso muito forte no seu jogo. É um zagueiro meu Deus. É um goleiro com um poder de reação muito grande, tá, cara? Então quando ele tá embaixo do gol, ele tem essa capacidade para reagir muito rápido e fazer uma defesa bem importante. Tem uma boa construção com os pés, com passes curtos, né? Sabe construir, sabe iniciar as jogadas das suas equipes. Só que assim, eu tenho 2 pontos a destacar negativamente. Não sei dizer negativamente, mas que me causam um pouco de dúvida. O primeiro é com relação, que eu acho um goleiro que rebate muito, tá? Acho que em muitos momentos tem algumas situações que dá para ele segurar, que dá para ele encaixar e já iniciar uma construção para sua equipe, e ele acaba escolhendo por rebater, não sei por qual motivo, não sei, talvez por insegurança, ou sei lá, não tá adaptado com a questão da bola, a questão do campo, enfim, não sei. Mas eu sinto, tenho esse feeling que é um goleiro que rebate muito, tá? Em alguns momentos dá para ele encaixar e já fazer o jogo andar. E o segundo ponto, que é bem importante a gente bater nessa tecla, é que algo que ficou marcado quando eu assisti aos Jogos do Brasão nas categorias de base, sub-17, sub-20, sub-15, é que, cara, em muitos momentos, em muitos cruzamentos, o Brasão não saía do gol, cara. Isso acabava me incomodando de certa forma, porque era uma bola que visivelmente dava para ele sair, nem que fosse para sair em punhos, né? Não necessariamente agarrar ela, né? E iniciar a construção, que é algo que eu sempre bato na tecla com relação a goleiros. Mas assim, é algo que eu sentia muita falta no jogo dele. Não sei se ele melhorou esse quesito, não sei se ele aprimorou, principalmente nos treinamentos lá no futebol europeu, mas na base ele tinha essa deficiência no seu jogo e que, pelo menos particularmente, eu prezo muito, tá? Então, visivelmente o Santos quer uma sombra para o João Paulo, busca esse nome no mercado, né? Um atleta muito promissor ainda, apesar, jovem ainda, 23 anos, a gente sabe como o goleiro geralmente estoura mais tarde, mas eu não sei como é que ele tá agora, de verdade mesmo. Não sei se o Brasão ainda tem algumas sequelas das cirurgias que ele teve, das lesões ligamentares que ele teve lá no Cruzeiro em 2022. Não sei, cara, de verdade mesmo. Não sei como é que tá a questão física, técnica dele, mas nas categorias de base era muito promissor e, apesar de ter pontos muito fortes que eu destaquei, tinha algumas coisas a melhorar que eu também acabei de citar. Um goleiro de 1,92 e que
Espero que ele possa aí disputar a posição com o João Paulo, né? Espero que seja um atleta bem importante para o Peixe nessa Série B, no Campeonato Paulista, né? E também na Série B de 2024. E aí, concorda comigo? Mande aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.